Olá, boa tarde, boa semana para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta segunda-feira. Hoje os deputados vão decidir sobre a urgência na tramitação do projeto que autoriza o governo do estado a contrair um empréstimo de R$ 1.400 milhões com o BNDES para a construção de obras de contenção de desastres naturais. Ao ser votada a urgência, o projeto fica apto para ser analisado ainda hoje e pode ser que em sessão extraordinária. Acompanhe os trabalhos com a gente. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, aonde, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a mesma e convido o delegado Danilo Baense a proferir um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito. Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aleluia! Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizada no site oficial da Assembleia. Consulto, se tem algum colega deputado que quer fazer registro de um minuto de silêncio, ouço nesse primeiro momento, deputado Capitão Assunção. Depois Danilo Baense também. Obrigado, presidente. Quero solicitar um minuto de silêncio em virtude do falecimento da nossa querida irmã Sara Gueiros Dodge, serva fiel do Senhor, cuja vida foi marcada por dedicação incansável à obra de Deus e ao ensino da palavra do Senhor. Nascida no dia 18 de agosto de 1929, na cidade de Bom Jesus do Itabapuana, Rio de Janeiro, filha de Abílio Gueiros e Sara Vitalino Gueiros, foi criada em lar evangélico, firmado no temor do Senhor. Ao longo de sua trajetória, destacou-se como educadora cristã, missionária, escritora e compositora. Contribuiu para a formação de muitas pessoas por meio do ensino bíblico e da educação cristã. Com sólida formação no curso de educação cristã voltada à obra missionária, lecionou em importantes instituições, colaborou na formação de professores para a evangelização de crianças, escreveu lições para escolas dominicais e dedicou-se por décadas ao ensino nos seminários da nossa Igreja Cristã Maranata, onde também atuou na educação bíblica para crianças e adolescentes. Deixou um legado precioso com 19 hinos na coletânea da Igreja Cristã Maranata, louvores que edificaram e continuam edificando vidas. Esposa dedicada de Eduardo Dodge e mãe de 3 filhas. A irmã Sara foi exemplo de fé, perseverança e amor à obra missionária. As 3 filhas, Cristina Luísa, a Júnia Priscila e a irmã Gladys, carinhosamente chamadas de as 3 heranças, isso não é apenas uma expressão poética, é uma realidade, senhor presidente. Elas são fruto de uma casa que serviu ao Senhor, que serve ao Senhor, são testemunhas vivas do amor, da fé, da disciplina e da entrega que marca essa família. Elas não somente são apenas filhas biológicas, são continuação da irmã Sara, são extensão, são parte do legado que permanece de pé. Quando falamos da irmã Sara, falamos de uma mulher que edificou uma igreja, ajudou a edificar uma igreja, mas também edificou o seu lar. Que ensinou crianças, mas também formou filhas. Que sustentou doutrina, mas também sustentou uma casa. Hoje nós abraçamos essas 3 heranças com respeito e carinho, porque nelas permanece um pedaço dessa história. E nelas também vive a memória da mãe que agora contempla a face do Deus vivo que escolheu servir, ainda menina,
no dia 28 de fevereiro de 2026, o vaso de barro concluiu sua jornada aqui na Terra. E nós estamos sentindo muito. Sentimos porque fomos alcançados pela verdade que ela transmitiu para nós. Sentimos porque fomos ensinados pela verdade que ela transmitiu. Sentimos também porque fomos pastoreados por meio dessa vida. Mas a fé que ela pregou também nos sustenta agora. A morte de um servo fiel não é o ponto final, é o encontro. Ela descansou no Senhor. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Capitão São Osso. Deputado Danilo Baense. Presidente, eu me somo aí ao nosso colega, deputado Capitão Assunção, e quero também pedir um minuto de silêncio pelo falecimento da nossa irmã Sara Gueiros Dodge, importante figura religiosa da Igreja Cristã Maranata, e era irmã do pastor Gildeti, mulher de fé inabalável, dedicação exemplar e amor ao próximo. Sara Gueiros Dodge marcou gerações com seu testemunho, liderança espiritual e compromisso com a obra de Deus. Sua trajetória foi construída sobre valores cristãos, servindo a comunidade e o cuidado com a família, deixando um legado que permanecerá vivo nos corações de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Inclusive, né, Capitão Assunção, a irmã Sara, ela se dedicou muito às crianças e adolescentes a partir do 0 ano. Ela se dedicou a essas crianças. Eu estava ouvindo lá na igreja Maranata, Praia da Costa, a história da irmã Sara. Ela iniciou, juntamente com o seu esposo, deputado Marcelo Santos, no Rio de Janeiro, a primeira igreja cristã Maranata do Rio de Janeiro. E hoje tem mais de 500 igrejas somente naquele estado. E a irmã Sara, hoje, Capitão São, pode dizer o que está escrito em 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Muito obrigado, presidente. Eu ouço o deputado Dari Pagung e depois a deputada Janete Sá. Senhor presidente, gostaria de somar com os colegas deputados, mas também pedir um minuto de silêncio para dona Alvina Pagung. Ela faleceu com 91 anos, deixando 6 filhos, inclusive o nosso ex-prefeito de Laranja da Terra, o Claudinho Pagung, Jaci, Celso, o Hermes, Claudete, o Rafael e o Amarildo. Então gostaria aqui de pedir também um minuto de silêncio para a dona Alvínia Pagung, faleceu no último sábado, inclusive eu fui no velório dela, com certeza deixou toda a família consternada. Eu quero aqui desejar a todos os filhos, todos os netos, bisnetos, todos os parentes, que Deus possa confortar o coração de toda a sua família. Agora a deputada Janete de Sá. Eu também, senhor presidente, nobres colegas deputados, quero pedir um minuto de silêncio em pesar pela senhora Sara Vitalino Gueiros Dodge, que com respeito a gente tece as nossas homenagens nessa casa. Ela que aos 96 anos era irmã do pastor Gildeti e partiu deixando um legado que se confunde com a própria Igreja Cristã Maranata. Todos movidos pelo mesmo sentimento de perda, mas também de esperança, lembrando o Salmo 116.15, onde diz: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Como parlamentar, ressalto o papel indispensável que dona Sara teve na educação e na consolidação de valores para as nossas crianças e adolescentes. Desde 1984, ela iniciou o projeto das professoras e transformou o ensino religioso estruturado em classes que cuidam desde os bebês até os jovens. O seu trabalho não foi apenas religioso, foi um trabalho a serviço da sociedade e da formação de cidadãos pautados pela fé e pelo amor. Que o exemplo e a dedicação da irmã Sara continue a inspirar as futuras gerações. Meus sinceros sentimentos a toda a família Gueiros Dodge e à comunidade da Igreja Cristã Maranata. Da mesma forma, peço um minuto de silêncio em homenagem ao Dr. Nirlan Coelho Evangelista, que com profundo pesar
a gente tece a nossa homenagem aqui ao Dr. Nirlan, médico psiquiatra que dedicou a sua vida ao cuidado da mente, ao fortalecimento da medicina no Espírito Santo. Sua trajetória se deu no Hospital da Polícia Militar, o nosso HPM, foi marcada por uma sensibilidade rara. Em um ambiente de grandes desafios, ele foi o porto seguro para muitas mulheres e homens da segurança pública, oferecendo escuta, equilíbrio e humanidade, onde o estresse e o trauma muitas vezes tentavam prevalecer. Além do consultório e das enfermarias, Dr. Nirlan estendeu sua liderança à Associação Médica do Espírito Santo, AMES, onde, como diretor, lutou pela valorização da classe médica e pela qualidade do atendimento em nosso estado. Curar quando possível, aliviar quase sempre, consolar em todos os momentos. A psiquiatria capixaba pede um mestre, os pacientes pedem um aliado e a sociedade pede um homem que entendia da saúde, do corpo e que começa pela paz de espírito nas suas falas que teciam com seus pacientes. Mas também quero externar que o Dr. Nirlan, ele também fazia parte da cultura capixaba, ele que participou de diversos carnavais como comentarista, também fazia parte, além de ser médico, fazia parte da cultura. O samba perde também um grande homem, um grande personagem na história do Espírito Santo, especialmente na medicina e no samba capixaba. Obrigado. Ouço agora o deputado Hudson Leal, último inscrito. Quero me somar aos colegas que pediram um minuto de silêncio. Também gostaria de pedir um minuto de silêncio para Sara Vitalino Gueiros Dodge, irmã do pastor Gedeuti, um dos fundadores da Igreja Cristã Maranata, e esposa viúva do pastor Dodge, que também foi um dos presidentes da Igreja Cristã Maranata. Obrigado, senhor presidente. Ouço agora o deputado João Coser. Senhor presidente, pedi um minuto de silêncio para o senhor Elis Bittencourt de Miranda, pai da nossa assessora de gabinete, Elisângela Altué. Elisângela é uma companheira que ajuda, coordena o meu mandato na região sul, particularmente Cachoeira Itapemirim. O pai dela faleceu ontem, portanto fica aqui nosso minuto de silêncio, solidariedade a toda a família e os amigos. Obrigado, deputado João Coser. Quero também registrar em nome da mesa diretora o falecimento de Sara Gueiros, esposa de Gedeuti, que também nos deixou, irmã do pastor Gedeuti, que também nos deixou. Registrar em nome da mesa diretora o falecimento de Sara Gueiros, irmã do pastor Gedeuti, uma figura importante que foi uma liderança religiosa, que teve um trabalho consolidado, reconhecido não só no Espírito Santo e no Brasil, como no mundo, até pela atuação da Igreja Cristã Maranata. Então, meus sentimentos à família enlutada. Também quero registrar, com um profundo pesar, o falecimento de Nirlan Coelho, figura importante, servidor público do Estado, também colunista, e que nos deixa, em nome da minha diretora, eu faço esse registro de pesar para essas duas figuras, a Sara Gueiros e o Nirlan. Então, por solicitação do deputado Capitão Assunção, Danilo Baense, Dari Pagung, Janete Sá, Hudson Leal, João Coser e esta presidência, solicita a todos que coloquem em posição de respeito para que façamos um minuto de silêncio. Muito obrigado. Só antes da deputada Irini Lopes se manifestar, avisar aos navegantes que nós teremos sessão hoje extraordinária e não teremos aqui o abono das faltas que ocorrerem daqueles parlamentares, naturalmente, que não estiverem presentes na sessão ordinária. Ouço a ministra e deputada Irini Lopes. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero muito brevemente fazer um pedido de desculpas e, ao mesmo tempo, de agradecimento. Me desculpar com aquelas pessoas a quem o nosso convite de aniversário não conseguiu chegar.
e agradecer profundamente a todas as pessoas que fizeram dos meus 70 anos um momento memorável. A começar pelo nosso presidente, muito obrigado pela sua presença na nossa comemoração de 70 anos. 70 anos não é um momento qualquer, né? Eu sou muito grata. Não é uma comemoração qualquer. Não é. Eu sou muito grata por ter conseguido chegar até aqui. Minha gratidão e a gratidão a todas as pessoas que me ajudaram nessa vida cheia de desafios. E quero fazer aqui um registro e um agradecimento público à deputada Janete Sá. Eu vim da festa toda feliz, minha família toda feliz, e aí ocorre um acidente com um membro da nossa família de 4 patinhas, tá certo? O nosso gato, o nosso pingo, e assim, quem me ajudou muito foi a Janete. Obrigado, Janete, tá? Eu faço questão de fazer esse registro para mostrar o quanto é importante essa luta de proteção aos animais. Obrigado, presidente. Obrigado, deputada Irine, pelo registro, e obrigado pelo convite feito no grupo dos deputados, e parabéns pelo 70º e pela comemoração onde todos puderam lhe cumprimentar e celebrar essa data tão importante da sua vida. Peço ao deputado Danilo Baense que faça a leitura do expediente enquanto eu chamo o deputado Chambinho. Primeira fase do expediente para simples despacho. Do item 1 ao 3 tratam-se de ofícios de justificativas de ausências de parlamentares. O despacho para esses itens é a secretaria. Obrigado, Marquinhos. Obrigado. O item 4, ofícios 9/2026 e 182/2006, deputado Coronel Wellington, indicando o senhor Carlos Augusto Gabriel de Souza, gerente, chefe do Observatório de Segurança Pública, GEOS, para fazer uso da tribuna popular no plenário de seu Cardoso, dia 4 de março de 2026, para explanação acerca do tema o Observatório da Segurança Pública, transparência dos indicadores criminais. Defiro. Item 5. Mensagem 11/2026 do governador do Estado encaminhando resposta ao requerimento de informação 169/2025 de autoria da deputada Camila Valadão. A deputada Camila Valadão por cópia eletrônica. O item 5A, mensagem 29/2026 do governador do Estado encaminhando o projeto de lei complementar 4/2026, que altera dispositivos da lei complementar 1142 de 27 de fevereiro de 2026 e da outras providências, que trata do projeto de lei complementar elaborado no exercício 2025 destinado à reestruturação organizacional do IEMA, com impacto na alteração do quadro de cargos comissionados e das funções gratificadas, contemplando o respectivo quantitativo e as descrições correspondentes com base no cenário organizacional vigente à época de sua elaboração. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Meio Ambiente e de Finanças. Do item 6 ao 8 tratam-se de projetos do governador do Estado e de parlamentares para os fins que especificam. O despacho para os itens 8 é, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas pela presidência. O despacho para os itens 6 e 7 é a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Do item 9 ao 19, tratam-se de pareceres das comissões permanentes nos projetos que especificam. O despacho para esses itens é, conforme o caso, tramite-se na forma regimental ou inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Item 20, requerimento 4/2026, deputado Coronel Wellington e outros de recurso à Comissão de Constituição e Justiça em face do despacho delegatório da mesa diretora ao projeto de lei 56/2026 de sua autoria, que estabelece o bônus produtividade da segurança pública no âmbito do Estado do Espírito Santo e da outras providências. Defiro à Comissão de Justiça. Do item 21 ao 29, tratam-se de requerimentos de informações oficiais. O despacho para esses itens é oficis. Segunda fase do expediente, sujeito à deliberação. Espera aí, é o outro, olha lá. Pode ler. Não, esse aqui depois do outro.
Item 30, requerimento de urgência 06/2026, deputado Vandinho Leite, líder do governo, para o projeto 10/2026, oriundo da mensagem governamental 7/2026, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, com garantia da União e da outras providências até o valor de R$ 1.400 bilhões no âmbito do Programa de Implantação e Recuperação de Infraestrutura Rodoviária e de Contenção de Encostas, Programa Infraestrutura Resiliente. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. O item 30A, que é também um aditivo, requerimento de urgência 20/2026, deputado Marcelo Santos, presidente da ALIS, para o projeto de lei complementar 4/2026, oriundo da mensagem governamental de 29/2006, do governador do Estado, que altera dispositivo da lei complementar 1142, de 27 de fevereiro de 2026, e da outras providências, que trata do projeto de lei complementar elaborado no exercício 2025, destinado à reestruturação organizacional do EMA, com impacto na alteração do quadro de cargos comissionados e das funções gratificadas, contemplando o respectivo quantitativo e as descrições correspondentes com base no cenário organizacional vigente à época da elaboração. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Do item 31 ao 43, tratam-se de indicações das senhoras e senhores deputados em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Passaremos então à fase da ordem do dia, mantendo-se a fase das comunicações. Item 1, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 869/2025, deputado Marcelo Santos, que acrescenta item o anexo único da lei 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade pública ao Instituto Sol Maior Brasil, publicado no ar digital do dia 4/12/2025. Convoco a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno, para oferecer parecer oral e votar o projeto que tem tramitação terminativo na CCJ. Consulta o plenário se alguma deputada pretende apresentar recurso para que a matéria seja votada pelo plenário. Não havendo pedido de recurso, à Secretaria para extração dos autógrafos. Item 2, discussão única em regime de urgência do projeto de decreto legislativo 07/2026, deputado Marcelo Santos, que acrescenta item até anexo único do decreto legislativo número 148, de 12 de dezembro de 2018, retificando só o primeiro item aqui, deputado Dari, convocando Vossa Excelência, Comissão de Constituição e Justiça, no primeiro projeto lá, por gentileza. Retorna aí, Fabiana, aquele ali. Por gentileza, deputado Dari. É do presidente Marcelo Santos, tá? Deputado Danilo, recebo o projeto de lei 869/2025, de autoria do nosso presidente, deputado Marcelo Santos, que acrescenta anexo único da lei 10.976 de 2019, declarando de utilidade pública o Instituto Sol Maior Brasil. E nosso parecer pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa, coloco o nosso parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota o deputado Fábio Duarte? Com o relator, o deputado Lucas Polezi. Lucas Polezi, como vota? Decreto legislativo. Favorável, deputado Capitão Assunção. Com o relator, presidente. Com o relator, deputado João Coser. Com o relator, deputado Mazinho dos Anjos. Com o relator, deputado Alain Ferreira. Deputado Coronel Wellington. Com o relator, senhor presidente, aprovado por unanimidade na Comissão de Justiça, devolvo à minha diretora. Aprovado na unanimidade na Comissão de Justiça, consulta o plenário se algum deputado ou deputada pretende apresentar recurso à matéria. Não havendo pedido de recurso, em mesa para promulgação. Antes de finalizarmos aqui a sessão ordinária e para a ordinária, queria pedir ao deputado Dari Pagum que pudesse, em caráter reunido na Comissão de Justiça, votar os itens 2, 3, 4 e 5 em caráter reunido numa única avaliação, por se tratar de cidadania.
Ok? Só citando o número do decreto legislativo. E aí coloca a apreciação em conjunto. Senhor presidente, recebo o projeto em discussão única em regime de urgência, o projeto de decreto legislativo 07/2026, projeto de decreto legislativo 08/2026, projeto de decreto legislativo 09/2026 e projeto de decreto legislativo 010/2026 para relatar e relato todos de forma pela sua constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa, e coloco os projetos de decreto em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Como voto, deputado Fábio Duarte com o relator, deputado Alan Ferreira, deputado Lucas Polese com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator, presidente. Com o relator, deputado Alan Ferreira. Deputado John Coser. Com o relator, deputado Mazinho dos Anjos. Com o relator, deputado Alan Ferreira. Como voto? Com o relator. Senhor presidente, de forma unânime, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou os 4 projetos de decreto legislativo nesse momento. Devolvo a mesa, diretora. Aprovado, então, os 4 decretos legislativos. Consulta o plenário se algum deputado ou deputada pretende apresentar recurso à matéria. Não havendo recurso, em mesa para promulgação o item número 2, item número 3, item número 4 e item número 5. Nesse momento, eu estou encerrando a sessão para que nós possamos entrar numa extraordinária para votarmos, mantendo a fase das comunicações, é claro, para que nós possamos votar o empréstimo de infraestrutura e uma correção da legislação do IEMA, que eu falei que nós faríamos assim que chegasse, para poder não impedir quem pudesse ter acesso ao... Então, nesse momento, estou encerrando a sessão, mantendo a fase das comunicações e convocando a próxima às 15h35. Está encerrada a sessão, estou autorizando a abertura do painel para registro das presenças. Você está acompanhando o intervalo. Acabou de ser encerrada uma sessão ordinária e o presidente da Assembleia convocou uma reunião extraordinária para votar principalmente um projeto que autoriza o governo do estado a uma operação de crédito. É a contratação de 1 bilhão. Falta nessa sessão extraordinária. O projeto prevê a contratação de crédito de 1 bilhão e 400 milhões de reais junto ao BNDES para a realização de intervenções para conter desastres naturais. Essa foi a justificativa do governo do estado. Os deputados aprovaram a urgência na sessão ordinária, que foi encerrada agora há pouco, e o projeto já foi colocado em sessão extraordinária para votação. Segundo o governo estadual, o financiamento tem garantia da União e a iniciativa faz parte do programa Novo Fundo
novo Fundo Clima, Desenvolvimento Urbano Resiliente e Sustentável, destinado à execução de um plano de investimentos voltado principalmente para obras de drenagem e de contenção de encostas. E agora vamos a um giro de notícias no portal da Assembleia, na data de hoje, o portal al.s.gov.br. Produtores de Conceição de Castelo recebem 3.000 mudas de cacau. Foi a primeira entrega de mudas do município do programa Arranjos Produtivo. Agora, agricultores receberão apoio técnico do projeto até a colheita. Polese busca reduzir taxa de vistoria de projetos em áreas de rodovias. Deputado considera valor da taxa de vistoria, TVDR, para análise de projetos do uso da faixa de domínio sob responsabilidades do DRES. Ele considera essa taxa superior à média nacional. Autismo. O projeto cria equipe para diagnóstico na rede pública. Disponibilização de profissionais de diferentes áreas da saúde para diagnóstico e tratamento adequados do transtorno do espectro autista busca melhor qualidade de vida dos pacientes. Advogados poderão ficar livres do uso de terno durante o verão no Espírito Santo. A proposta dispensa o uso de paletó e gravata por advogados no exercício da profissão em atividades administrativas e judiciais entre 10 de dezembro e 31 de março. A iniciativa é do deputado Alcântara Filho. Zé Preto quer alternativas ao reconhecimento facial para acesso a prédios. Projeto de lei do deputado obriga a oferta de outros sistemas de controle de acesso, como biometria digital, senha ou cartão magnético. Iniciativa obriga rampa acessível em todas as faixas de pedestres do Espírito Santo. O deputado estadual Lucas Polese é o autor da proposta, que objetiva oferecer acessibilidade a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O projeto cria política de balneabilidade saudável no Espírito Santo. Iniciativa foca em ações como monitoramento dos corpos hídricos, conscientização sobre a importância dos recursos naturais e integração de entes públicos com a sociedade. Essas e outras matérias você pode conferir no nosso portal de notícias, al.s.gov.br. E na sessão que foi encerrada, a sessão ordinária, os deputados aprovaram o início do trâmite de 3 projetos de lei. Um deles, da deputada Raquel Lessa, dispõe sobre a suspensão do prazo de validade de concursos públicos no Estado do Espírito Santo em períodos de vedação eleitoral para nomeação de candidatos. Destaque ainda para indicações parlamentares. O deputado Dari Pagung indica ao governador do estado a implantação de sala de teleconsulta nos hospitais públicos estaduais para atendimento de médicos especialistas, onde o hospital não tenha esse atendimento presencial. Tem a indicação do deputado Bruno Rezende ao governador do estado para a elaboração de campanhas informativas sobre os sintomas de endometriose em mulheres jovens. Outra indicação do deputado Mazinho dos Anjos pede ao governador a instituição do programa Condutor Consciente, estabelecendo um modelo de incentivo fiscal mediante desconto progressivo no IPVA para motoristas habilitados que concluírem anualmente e de forma voluntária curso de atualização em segurança viária e direção defensiva em plataforma digital oficial. Vamos falar agora dos serviços disponíveis no espaço Assembleia Cidadã. Serviços ao cidadão aqui na Assembleia Legislativa, no andar térreo.
o Espaço Assembleia Cidadã reúne vários serviços públicos oferecidos aos cidadãos, como biblioteca pública, centro de memória, delegacia de defesa do consumidor, posto de identificação da Polícia Civil, Procon Assembleia e Procuradoria Especial da Mulher. Você pode encontrar o acesso a esses serviços, saber como eles funcionam, no site da Assembleia, no al.es.gov.br. O projeto Arranjos Produtivos foi a Conceição de Castelo distribuir 3.000 mudas de cacau. E essa foi a primeira entrega de mudas no município do programa Arranjos Produtivos. E agora os agricultores receberão apoio técnico do projeto até a colheita. 11 produtores rurais foram contemplados. Um painel eletrônico onde, invocando a proteção de Deus, declara aberta a mesma e convido ele, o delegado Danilo Baense, a fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Solicito assim a todos que coloquem em posição de respeito. Provérbios 31, versículo 10. A mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubiça. Obrigado, delegado Danilo Baense. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizada no site oficial da Assembleia. Informo que não há expediente a ser lido. Passamos, então, imediatamente à ordem do dia. Discussão única em regime de urgência. Projeto de Lei 10/2026, oriundo do Governo do Estado, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito no Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES, com a garantia da União e da outras providências no valor de até 1 bilhão e 400 milhões de reais. Nesse momento, convoco as comissões Justiça, Infraestrutura e Finanças e designo o deputado Alexandre Chambim para presidir e relatar nas comissões reunidas. Boa tarde, nobres deputados, presidente, deputado Marcelo Santos, todos que nos assistem através da TV Assembleia e das redes sociais. Eu passo a relatar o projeto de lei 10/2026, oriundo do Governo do Estado, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, com a garantia da União e da outras providências. Matéria essa muito importante, aonde o Governo do Estado faz aí a solicitação e autorização da Assembleia Legislativa para garantir autorizar o empréstimo de 1 bilhão e 400 milhões de reais para obras na área de infraestrutura, obras essas importantes para questões climáticas. Nós estamos acompanhando recentemente os casos ocorridos, especialmente, deputado Danilo Baense, no estado de Minas Gerais, em Juiz de Fora, mas o Espírito Santo é exemplo também, onde nos últimos anos, através das tragédias climáticas, nós sofremos, o nosso povo sofreu muito, com Miconha, Mimoso do Sul, Serra em 2013, Coronel Wellington, enfim, o estado do Espírito Santo vem sofrendo muito com as mudanças climáticas. E essas obras vêm de interesse social, interesse do povo, que são obras de contenção, macrodrenagem, obras nas nossas rodovias também, de recuperação das nossas rodovias estaduais. Então, o Governo do Estado faz a solicitação de autorização para que a gente possa autorizar o empréstimo de 1 bilhão e 400 milhões para intervenções em todo o estado do Espírito Santo e obras importantes, obras estruturantes.
eu relato pela aprovação a presente matéria, porém eu vou apresentar uma emenda oral ao projeto de lei, ao artigo 1º, aonde eu apresento a alteração. O artigo 1º fica onde a gente altera o primeiro artigo, que ele passa a ser descrito da seguinte forma. O artigo 1º fica o Poder Executivo autorizado a contratar a operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, com a garantia da União até o valor de R$1,4 bilhão no âmbito do programa BNDES Investe Impacto e do programa Novo Fundo Clima, Desenvolvimento Urbano Resiliente e Sustentável, destinado à execução de plano de investimento em drenagem ou contenção de encostos para resiliência, aumento da capacidade adaptativa e redução de risco a desastre, bem como investimentos para a melhoria da infraestrutura logística rodoviária no Estado do Espírito Santo. Observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, podendo ser alterada a localidade da obra, inclusive para a região de quaisquer das superintendências regionais, quando o interesse público exigir e desde que mantido o objeto da obra. Essa é a nossa emenda oral apresentada, onde ela inclui no final do primeiro artigo esse trecho, podendo ser alterada a localidade da obra, inclusive para a região de quaisquer das superintendências regionais, quando o interesse público exigir e desde que mantido o objeto da obra. Então, eu relato pela aprovação o projeto de lei e relato pela aprovação também a emenda pela constitucionalidade, legalidade e pela boa técnica legislativa. Com a emenda, eu relato pela aprovação. E abro a discussão da matéria nas comissões reunidas. Presidente. Primeiro inscrito, discutir. Com a palavra, deputado Alcântara Filho. Pois bem. 2 minutos para... É uma questão, uma dúvida aqui, na verdade. O projeto veio originalmente para esta casa, salvo engano, tão somente com 5 páginas. Não consta nesse projeto as obras que eventualmente seriam feitas pelo governo do Estado. Vossa Excelência apresenta uma emenda oral acrescentando ao final do referido artigo que as obras elas podem ser alteradas. A minha dúvida é, o governo mandou então as obras, a relação das obras que seriam aprovadas? E se por gentileza Vossa Excelência puder depois narrar para os deputados. Obrigado. Sim, sim. Tem aqui em mãos aqui, posso repassar para os deputados. Só para explicar, essas obras são obras, inclusive, que já foram elaborados projetos. Algumas foi dado ordem de serviço meramente para fazer mobilização, por isso que essa matéria chegou aqui. Grande parte dessas obras, uma parte delas é de contenção, diante das prefeituras foram apresentando as demandas por conta das chuvas, é aquela da questão climática, que eu acho até são 600, 700 milhões que é para essa parte. A parte de obra, por exemplo, tem uma que liga a cidade de São Gabriel à Águia Branca, que a deputada Raquel esteve lá, a Charnete também esteve no dia, eu também estive. Isso, não, acabou não entrando. Entra nesse agora, tá nesse aí. Esse é do BNDES. Quem é o fiador, inclusive, é o próprio governo federal. Inclusive, consta também a obra do contorno sul de Aracruz sendo contemplada. Com a palavra, a deputada Camila. Obrigada, deputado. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Saudar aí os servidores da Assembleia, as pessoas também que estão em entidades nas galerias. É importante dizer que a gente não está falando de alguns milhões de reais. A gente está falando de mais de R$1 bilhão. É muito dinheiro
e eu entendo sim a importância de aplicar recursos, conforme foi previsto aqui, principalmente para as obras de drenagem urbana, contenção de encostas, ações de prevenção aos desastres. Nós, inclusive, defendemos obras como essas e entendemos a importância dos investimentos para transformar o nosso estado e as nossas cidades mais resilientes diante das mudanças climáticas. Mas acho importante registrar que faltou detalhamento e distribuição objetiva desses investimentos. Isso não está no projeto, a gente está aqui discutindo, mas é importante ressaltar para a sociedade capixaba que a gente está aqui autorizando esse crédito, mas isso não está no projeto. Nós vamos votar de maneira favorável, porque entendemos a importância desses investimentos no estado do Espírito Santo, mas acho importante ressaltar que a gente vai acompanhar com muito detalhe se de fato esses investimentos serão feitos e onde serão aplicados. Então, ressaltar que o nosso voto é favorável, mas com essa ressalva, e vamos acompanhar se de fato esse mais de 1 bilhão vai ser aplicado aqui onde está dizendo. Obrigado, deputada Camila. Com a palavra, deputada Irine. Presidente, gostaria de discutir a matéria também. Bom, colegas, quem nos assiste, a bancada do PT, nós nos reunimos aqui agora, nós não votaremos contrários, nós votaremos favoráveis. Porém, nós queremos fazer algumas pontuações que achamos necessárias. Em primeiro lugar, essa questão climática já está posta há muito tempo. O governador Renato Casagrande é coordenador do Fórum de Governadores sobre a questão climática, já também há bastante tempo. Desde antes da COP30, o projeto do governo federal já estava disponível. Então, é bastante desconfortável para nós votarmos um empréstimo em ano eleitoral, embora a causa seja necessária. Contenção de encostas, algumas obras, não acho que se limite, precisa mais detalhamentos na regulamentação, porque infraestrutura, nem outras pessoas podem entender infraestrutura como investimentos. Investimentos para abrir novas empresas, não sei o quê. Então, eu acho que também tem vários problemas de redação nesse projeto. Mas esse projeto já estava, a disposição do governo federal já estava posta. Então, assim, acho intempestivo e ruim, embora a gente vá votar favorável. Mas a gente não pode deixar de registrar essas questões. Eu conversei aqui com o deputado Chambinho, antes de que ele me concedesse a palavra, que eu acho que ou ele retira, seria mais assim, eu acho mais fácil, ou retira a emenda, ou faz uma nova redação para a emenda. Porque aqui já foi lembrado, inclusive pelo presidente e outros deputados, de que algumas obras já foram até dado ordem de serviço. Todas essas obras e esses investimentos que farão parte, serão pagos por este empréstimo que nós estaremos autorizando, precisam ser anexos da atual lei, precisam ser anexos, para que a gente tenha a transparência necessária. Nós queremos bilhões, não apenas nós queremos bilhões para o estado do Espírito Santo, mas nós, toda vez que formos abordados, nós queremos saber exatamente onde esses bilhões, no caso aqui o limite é 1.400 bi, aqui fala em limite, nem fala quanto é que efetivamente o governo, a autorização vai para um limite, pode ser menor ou pode chegar ao limite. Então, assim, esse nível de transparência numa questão tão importante e num ano de grandes questionamentos e grandes enfrentamentos políticos por ser ano eleitoral. Então, assim, eu acho que nós, parlamentares,
repito, a bancada do PT vai votar favorável, mas eu acho que nós precisamos ser preservados ao ter anexo onde já foi, onde já teve os projetos que já estão em andamento, e na tentativa aqui do deputado Chambinho de não restringir a 2 superintendências apenas, mas faça uma outra redação para que ela seja precisa, porque a redação que você falou aqui oralmente, ela não deixa assim, não dá segurança. E todo mundo que for candidato a qualquer, todo mundo que for candidato nessa eleição desta casa vai ter que prestar conta desse empréstimo, porque as pessoas vão perguntar por ele. Então, eu quero me calçar, e eu acho que eu faço isso pensando, inclusive, nos demais colegas que vão ter que, na rua, discutir isso, porque não é só o governador Renato Casagrande que vai discutir. Nós todos e todas seremos questionados sobre isso. Então, essas são as ponderações que a bancada do PT faz. Obrigado, deputada Irine. Só quero destacar que a nossa emenda, ela mantém o objeto da obra, que é justamente abrir as 2 superintendências que estão especificadas dentro da lei. Então, a gente abre, mas mantém o objeto da obra, que é o tipo da obra, a natureza da obra que vai ser mantida, que é obra ou de encosta, ou de dragagem, a obra para fins de combate a desastres, desastres naturais. Com a palavra, o deputado Mazinho dos Anjos. Obrigado, deputado Chambinho, relator e presidente nas comissões reunidas. Eu queria apenas fazer algumas observações em relação à discussão que está sendo feita desse projeto. Primeira delas, que é muito importante, que o Espírito Santo hoje é o estado do país com melhor poupança do Brasil. 21,1% de poupança. Ou seja, nós estamos guardando o dinheiro do cidadão capixaba, rendendo muito mais e pegando um empréstimo muito mais barato. Isso é fundamental para o equilíbrio das contas públicas. Nosso futuro candidato a senador, Serginho Meneghelli, futuro pré-candidato. Isso é fundamental porque nós estamos pegando um dinheiro muito mais barato para investir em infraestrutura do Estado do Espírito Santo e deixando o recurso que o Estado tem em caixa, em poupança, rendendo mais para o cidadão capixaba. E também é importante observar, colegas deputados e deputadas, que o Espírito Santo tem a menor dívida do Brasil em relação à dívida e receita, menos 52%. Está publicado agora, esse mês, que o Espírito Santo tem a menor dívida do Brasil. Então, a gente tem capacidade de pegar um recurso desse vulto. E eu não fico preocupado com o argumento de ano eleitoral, porque nós estamos respaldados pela lei. A lei federal, a lei de responsabilidade fiscal, as diversas leis que existem, dizem quais são os prazos que não se pode pegar empréstimo. 180 dias antes da eleição e por aí vai. Então isso não me preocupa, até porque o empréstimo nesse valor, com essas obras estruturantes que estão aqui elencadas para melhorar a vida da população do Espírito Santo, elas não vão ser realizadas nesse ano. A gente não pode ficar esperando as coisas, acabar a eleição, daqui a pouco começa outra eleição. O Estado tem que andar, a população urge tempo para que a obra aconteça. Todos nós aqui, deputados, sofremos pressão dia a dia para obra de pavimentação, para obra asfáltica, e a gente vai ficar aqui esperando ano que vem para conseguir recurso para investir na população? Não, nós temos que fazer já. E esse empréstimo aqui, o percentual é pequeno para esse ano, 2026, a maioria do valor é para 2027, 2028. E outra questão que não me preocupa, que foi colocada aqui pela colega Irine, que é a questão de regramento, porque a regra é a regra do banco, é a regra da lei. Falta regramento, lógico que não falta. O regramento é o regramento do banco BNDES, que não é simples para se obter empréstimo. Um Estado quebrado não pega empréstimo.
Um Estado sem poupança não pega empréstimo. Um Estado sem organização, sem equilíbrio fiscal, não pega empréstimo. E a gente está aproveitando o momento do Espírito Santo, o momento de Estado organizado, presidente, para poder pegar esse empréstimo e investir na população do Espírito Santo. A gente não pode ficar esperando, dando justificativa que é ano eleitoral, que é ano não sei o quê. Não, nós temos que pegar imediatamente. Porque a população lá de Barra de São Francisco, da Secadeira, que leva a Monte Sinai na Vermelha, está chorando porque precisa do asfalto. E a gente tem que buscar esse recurso para esse asfalto. Lá em Pedro Canário, que agora esse mês vai ter um investimento altíssimo da Placas do Brasil, deixando de comprar no Paraná, de trazer da Rússia para poder produzir aqui no Espírito Santo e Pedro Canário, precisa dessa estrada que está aqui. Então a gente não pode perder tempo, porque a gente tem que fiscalizar sim, mas temos que ter celeridade, porque a população precisa dos investimentos do Estado do Espírito Santo. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Mazinho. Deputado Chambinho, só para acrescentar mais uma situação, só para acrescentar mais uma coisa, na verdade, o financiamento no BNDES, ele é um pouco flexível. Às vezes você pode usar, por exemplo, o recurso do Tesouro e pode mudar uma obra na hora do financiamento, porque ela se faz necessária. Então, por isso que às vezes não vem acostada a obra para o integral, para depois não existir uma cobrança. Por exemplo, a obra lá de São Gabriel, ela está prevista no Tesouro do governo. Se o governo pegar o financiamento, ele folga o caixa. Mas ele pode executar com dinheiro do Tesouro. E aí mudar, só não pode mudar o objeto. Tem que fazer obra de pavimentação de rodovia. Pode ser que pule para uma outra obra de rodovia, para extensão, por exemplo, de Aracruz, para extensão de Linhares, para extensão de alguma coisa. Não pode mudar o objeto. Então, por isso que às vezes não coloca o objeto, qual é a obra, porque depois você coloca aquilo ali e ela pode mudar, saindo do financiamento e indo para o caixa do Tesouro. Apenas isso. Obrigado, presidente, pela contribuição. Com a palavra, deputado Vandinho Leite. Senhor presidente, deputado Chambinho, presidindo a reunião das comissões reunidas nesse momento, eu gostaria de dizer, quando a gente fala que o Espírito Santo, ele é exemplo não só para o Brasil, mas para o mundo todo, quem estuda e tem acompanhado economia, a nível de país, Brasil, a nível de grandes potências mundiais, como o caso dos Estados Unidos, o que nós temos hoje são países, estados extremamente endividados. Dívida do Brasil quase 100% do PIB. E é por isso que hoje nós temos uma taxa de juros tão alta para enfrentar inflação, para desacelerar a economia. Para não falar que eu estou falando só do Brasil, nós temos o mesmo problema nos Estados Unidos e em várias outras potências mundiais, que estão extremamente endividadas para enfrentar os seus desafios. Mas, Vandinho, onde você está querendo chegar? Eu estou querendo chegar que no Espírito Santo nós temos dívida negativa. Por isso que eu digo que o Espírito Santo é exemplo para o Brasil e para o mundo. No Espírito Santo, nós temos dívida negativa. Quando o deputado Mazinho falou de menos 52%, o que isso quer dizer? Que o volume de ativos financeiros do Estado do Espírito Santo, ele é muito superior do que o total de dívidas. O que mostra que nós temos uma dívida líquida, a menor do Brasil, deputado Coronel Wellington. E um exemplo, vou repetir, para o mundo todo, porque o grande problema da economia mundial hoje, deputado Gandinho, são as dívidas que os países, as nações e os governos estão fazendo ao longo dos últimos anos, e com um problema drástico que nós podemos ter na economia mundial e que o Espírito Santo tem feito diferente. Então esse é o primeiro ponto e talvez o mais importante. O segundo, claro, tão importante quanto, é a questão de obras relevantes, de drenagem, de encostas. A gente tem visto o que está acontecendo, por exemplo, em Minas Gerais, ou seja, o enfrentamento às mudanças climáticas é algo que todos nós sabemos da importância e da relevância. Então, de tal forma que nesse momento eu gostaria de agradecer aos parlamentares, até os parlamentares que fizeram questionamento, já anteciparam até esse momento o voto favorável, mas dizer da importância dessa matéria e dizer que
nós temos o estado menos endividado do Brasil e que essa receita é uma receita de um custo mais baixo do que, por exemplo, os recursos financeiros que o estado tem hoje em caixa e também em investimentos, senhor presidente. Olá, presidente. Obrigado pela contribuição, deputado Vandinho. Continuando a discussão, deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, só no intuito de colaborar com a discussão, ilustrar, nós somos plenamente favoráveis. Obviamente o governo ele tem um poder discricionário de contrair essa dívida e aplicar, obviamente, no que é necessidade e interesse público. E um fato que me chamou a atenção, que eu acredito que nós vamos inclusive votar favorável, é a possibilidade desse recurso subsidiar as obras que já estão em andamento e outras, liberando o recurso do Tesouro do Estado, de caixa do Estado, para que ele possa fazer outras obras, outras intervenções. E dentro justamente desse objetivo é que nós entendemos que esse valor que vai ser liberado por desse orçamento, esse valor que vem de fora, deputado Vandinho, senhoras e senhores deputados, é um valor que o governo pode utilizar em prol de valorização dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo. Então, já que esse 1 bilhão e 400 milhões vai vir para que ele subsidie as obras que estão em andamento, vai liberar recursos do Tesouro para fazer a atualização salarial dos servidores do Estado do Espírito Santo. Dentre eles aqui, os nossos queridos policiais militares, bombeiros militares, inclusive da Reserva Vulnerável, que se encontra na nossa galeria. Obrigado, presidente. Palavra ao deputado Lucas Polese. Não só justificar minha posição, eu ia votar contrário até o dia de hoje, só que hoje nós, deputados, recebemos aqui a relação das obras. Então está mais detalhada, as obras de macrodrenagem, impermeabilização, estação de bombeamento. Agora é só uma cobrança mesmo para que tenha mais transparência nesse tipo de aprovação. É um empréstimo, como já foi falado aqui, de mais de R$1 bilhão e nós nos últimos anos aprovamos vários desses. 13 de dezembro de 2023, empréstimo de 630 milhões, 11 de setembro de 2024, empréstimo de quase R$1 bilhão. Teve também 18 de julho de 25, mais de 300 milhões, 15 de outubro de 2025, mais de 350 milhões, e a gente não tem um acompanhamento detalhado de como que esse valor está sendo gasto, como que isso está acontecendo. Então é o mínimo que a gente precisa, para poder votar respaldado, é ter um acompanhamento, uma transparência que chegue para os deputados como que esse recurso está sendo aplicado. Nessa votação de hoje, pelo menos agora chegou essa justificação das obras. Agora deveria ter chegado antes, para a gente poder ter se preparado melhor, acompanhar tudo, mas tudo bem. Vou votar a favor pela sensibilidade do tema, que o governo joga a questão de obras de encosta, de proteção das pessoas em um momento de risco. Então a gente dá esse voto por conta disso, que é uma pauta muito necessária, mas cobra o básico da transparência do governo. Obrigado. Com a palavra, deputado Alcântara Filho. Eu quero aqui, primeiro, de fato, fazer esse registro de que, da mesma forma que eu cobrei publicamente que o governo pudesse tratar esse tema e a nossa casa com mais seriedade, no sentido de não mandar tão somente um projeto com 5 páginas, mas que pudesse minimamente mandar, inclusive, as obras e após o diálogo trabalhado junto ao governo aí por esta casa, eu quero também manifestar o meu voto favorável a esse projeto de empréstimo de 1,4 bilhões de reais. Lembrando aqui que esta casa já aprovou nessa legislatura 3,4 bilhões de reais em empréstimo do governo do estado para que as obras pudessem ser feitas. Aprovando este projeto agora são quase 5 bilhões de reais em obras aprovadas por este parlamento. Dizer aqui que dentre estas obras nós temos o tão importante contorno rodoviário sul de Aracruz. Quase 170 milhões de reais serão destinados para a cidade de Aracruz, para o contorno sul, que será extremamente importante, não só para Aracruz, mas para toda a nossa região e para o estado do Espírito Santo. E finalizo aqui dizendo que nenhuma obra do governo do estado é feita sem a aprovação dos 30 deputados estaduais desta casa. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão, passa a colher os votos nas comissões reunidas. Parecer favorável
com a inclusão da emenda. Como voto, deputado Dari Pagung, na Comissão de Finanças. Com o relator, deputado Mazinho dos Anjos. Deputado João Cose. Deputado João Cose, como vota? É Comissão de Justiça. João Cose, com o relator, deputado Fábio Duarte. Com o relator, capitão Assunção. Deputado capitão Assunção, como vota? Acompanho o vosso relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Como voto, deputado Alan Ferreira. Com o relator, deputado Lucas Polese. Com o relator, aprovado na Comissão de Justiça, passa a colher os votos na Comissão de Finanças. Deputado Mazinho dos Anjos, como vota? Deputado Deninho ausente. Como vota, deputado engenheiro José Esmeraldo. Com o relator, deputada Janete de Sá. Deputado delegado Danilo Baense. Com o relator, deputado Coronel Wellington. Com o relator. Deputado Adilson Espíndola. Com o relator, deputado Calegari. Ausente. Deputado Dari Pagung. Deputada Irine Lopes. Com o relator, aprovado na Comissão de Finanças. Passo a acolher os votos na Comissão de Infraestrutura. Deputado João Cose. Deputado João Cose, como vota? Comissão de Infraestrutura. Com o relator, deputado Marcos Madureira. Deputado Marcos Madureira, como vota? Deputado Marcos Madureira, como vota? Com o relator, aprovado com a emenda, senhor presidente, nas comissões reunidas. Devolvo o projeto de lei 10/2026 para a mesa. Aprovado nas comissões reunidas Justiça, aprovado. Finanças e Infraestrutura. Coloco o mesmo para ser discutido em plenário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. A Secretaria para a extração dos autógrafos. Convoca agora a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral, uma vez que teve emenda ao projeto para a redação final. Deputado Mazinho dos Anjos, na ausência do presidente. Presidente, recebo o item 1 da pauta, discussão única de urgência do projeto de lei 10/2026, oriundo da mensagem governamental 0726, que acabou de ser exaustivamente discutido e aprovado. Avoco para a relatoria da Comissão de Justiça e dou parecer pela aprovação da matéria, aprovação da redação final, presidente. Coloco em discussão. Não tendo querido discutir, coloco em votação o deputado Dari, presidente. Com o relator, deputado Fábio. Com o relator, deputado Polese. Com o relator, deputado capitão Assunção. Não respondendo, deputado João Coser. Com o relator. Deputado Alain. Com o relator, deputado capitão Assunção, está aí? Com o relator também, aprovado, 7 votos sim ou não, devolvo ao presidente. Aprovado na Comissão de Justiça, o parecer da redação final, coloco o parecer para ser discutido em plenário. Não há ninguém quer discutir. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. A Secretaria agora para a extração dos autógrafos. Peço ao secretário-geral da mesa que me encaminhe o autógrafo. Já agora. Aprovado. Projeto de lei complementar 1142 de 2026, que na verdade faz um ajuste ao projeto de lei complementar que nós votamos aqui, que fala da alteração do quadro de cargos comissionados e funções gratificadas do IEMA. Nós já votamos, só estamos adequando a tabela que o Estado acabou demorando, depois desse projeto ter ficado aqui arrastando por um bom tempo, e eu disse que não ia esperar mais. Então o projeto chegou para adequar, é meramente um ajuste. Convoco a Comissão de Justiça, Meio Ambiente e Finanças, designa o deputado Mazinho dos Anjos para presidir e relatar. Presidente, item 2 da pauta, projeto de lei complementar 0426, da mensagem governamental 29 de 26. E como já explicado pelo presidente, é apenas um ajuste a ser feito ao projeto que nós aprovamos semana passada em relação à reestruturação do IEMA. Eu estou avocando para a relatoria, presidente, dando parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, boa técnica legislativa da matéria e pela sua aprovação nas comissões reunidas. E coloca a matéria em discussão. Não tendo que discutir a matéria, coloca em votação na Comissão de Justiça, deputado Dari. Com o relator, deputado Fábio Duarte. Com o relator, deputado Polese. Com o relator, deputado Alain. Com o relator, deputado capitão Assunção. Com o relator, presidente. Com o relator, deputado João Coser. Com o relator, aprovado na Comissão de Justiça, Comissão de Finanças, deputado Deninho. Ausente, não vota, deputado Zé Esmeraldo. Com o relator, deputado Coronel Wellington.
Com o relator. Com o relator, deputado Adilson Espíndola. Com o relator, deputado Chambinho. Com o relator, deputado Janete. Com o relator. Quem mais está aqui de membro? Está faltando um membro. Deputado, quem é o suplente de Calegari? Suplente de Calegari, deputado Polese, substituindo o deputado Danilo. Com o relator, aprovado também na Comissão de Finanças, Comissão de Meio Ambiente, deputado Gandini, presidente. Com o relator, quem mais é membro aqui? Deputada Camila Valadão. Com o relator, deputada Janete. Com o relator, deputada Irine. Com o relator, deputado Calegari ausente. 4 votos sim, eu não aprovado também na Comissão de Meio Ambiente. Devolvo ao presidente. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, se tratar de projeto de lei complementar, a votação será nominal. Os deputados que votarem sim aprovam o projeto. Quem votar não rejeita o projeto. Está autorizada a abertura do painel para votação. Faltam os votos do deputado Adilson Espíndola, deputado Alcântara Filho, deputado Alexandre Chambinho, deputada Camila Valadão, também deputado Dr. Bruno Rezende, deputado engenheiro José Esmeraldo, deputado Hudson Leal, deputado Irine Lopes, deputado Lucas Polese e também o deputado Pablo Muribeca. Deputado Adilson Espíndola, deputado Dr. Bruno Rezende, deputado Dr. Hudson Leal. Nós vamos anunciar o resultado: 28 deputados presentes, 1 abstenção e 21 votos sim. Fica aprovada a matéria à Secretaria para extração dos autógrafos. Passaremos agora à fase das comunicações. Com a palavra o deputado Alcântara Filho. Lá está Alcântara. Deputado Alcântara vai se abster, não, né? Deputado vai falar. Deputado Alcântara. Depois, deputado Coronel Hélio. Presidente, deputados, público presente, servidores, eu quero aqui pedir a atenção de todos, em especial dos nossos colegas deputados, da população capixaba, do setor produtivo. Eu quero hoje falar para a Findes, para a FEComércio, falar para o agro, setor produtivo do Estado, para os trabalhadores. O Espírito Santo hoje amanheceu com o seu tempo nublado, com nuvens negras que há mais de 20 anos não se via sobre o solo capixaba. E eu não estou me referindo a condições climáticas, mas eu estou falando sobre as condições políticas e morais do nosso Espírito Santo. Matéria da Folha
de São Paulo. Governador do Espírito Santo exonerou o delegado após investigação sobre juiz federal. Há pelo menos 20 anos, o Estado do Espírito Santo não sai no principal jornal de circulação, de maior circulação do país, com um governador sendo associado a condições nem um pouco republicanas. O governador do Espírito Santo, após sair na mídia, ser indiciado pela Polícia Federal por uma relação potencialmente criminosa com o desembargador do Tribunal Regional Federal no estado do Rio de Janeiro, Macário, que está preso. Agora nós temos um segundo passo. E eu chamo a atenção aqui para a linha do tempo. Em julho de 2024, o governador Casagrande fez um contato com o desembargador Macário via WhatsApp, perguntando se um outro desembargador federal aceitaria uma ligação ou receberia ele para tratar de um processo judicial cuja parte envolvida é o ex-prefeito de Montanha, filiado ao PSB. Pouco tempo depois, em agosto de 2024, o desembargador federal Macário responde ao governador que aquele assunto estava resolvido. André Sampaio é absolvido do processo, disputa a reeleição em Montanha e perde para hoje prefeita Iraci Baltar. Pouco tempo depois, em janeiro de 2025, o desembargador federal Macário faz um contato com o Casagrande pedindo aqui uma troca de favor, a cessão de um servidor do Estado do Espírito Santo para o Tribunal Regional Federal no Rio de Janeiro, sendo prontamente atendido pelo governador. Daí a matéria da última sexta-feira, quando se fala da troca de favor entre um desembargador hoje preso e o governador até então em exercício, Renato Casagrande. Façamos um paralelo aqui. Em maio de 2025, é deflagrada no Estado do Espírito Santo a Operação Baeste, uma das principais operações dos últimos anos de ataque ao crime organizado, em especial a sua ligação com o tráfico de drogas, liderada pelo delegado Romualdo. Em setembro de 2025, é apresentado o relatório final com o indiciamento de um empresário da Serra por envolvimento com a facção criminosa PCV. No relatório fica destacado que o empresário teria envolvimento e convívio com várias autoridades do Espírito Santo. Ainda em setembro de 2025, o relatório final aponta conversas entre esse empresário e o desembargador federal Macário Júdice, combinando licitações dentro do governo do Estado. Em outubro de 2025, nós temos um fato importante. O governo do Estado, então, parabeniza o Centro de Inteligência, os policiais civis envolvidos nesta operação? Não. O governo do Estado promove e valoriza esses servidores por estarem combatendo o crime organizado no Estado do Espírito Santo? Não. O governo do Estado desloca, remove todos os policiais civis envolvidos nessa investigação e que participaram desse importante relatório final. E não bastasse isso, ainda em outubro de 2025, o governo do Estado promove a exoneração do então subsecretário de Inteligência, o delegado da Polícia Civil, Romualdo, que também liderou naquele ano a prisão do traficante mais procurado do Estado do Espírito Santo. Em janeiro de 2026, a Polícia Federal pede abertura de inquérito no STF para apuração da relação entre o governador e o juiz Macário Júdice por suposta troca de favores. Pois bem, na sexta-feira eu protocolei nesta casa um pedido de abertura de CPI, a CPI da troca de favores.
Só 3 deputados até então assinaram. Eu, deputado Calegari e o deputado Lucas. Mas hoje o que foi publicado na Folha de São Paulo é ainda pior, que esta troca de favores, em tese, não está limitada a um pedido de intervenção judicial, que é totalmente ilegal, em razão da cessão de um servidor, não. Ao que parece, a matéria veiculada pela Folha de São Paulo e também aqui endossada no Estado do Espírito Santo pelo ES hoje, diz que há potencialmente uma ligação desse desembargador com um outro investigado nessas operações, o empresário, e licitações no governo do Estado. E a pergunta que fica é: será que o Estado do Espírito Santo está vendo a volta do crime organizado? Será que aquele discurso que recentemente o governador do Estado fez nesta tribuna, de que tinha medo de que o Estado voltasse ao passado, será que está acontecendo logo com ele? Eu quero finalizar conclamando aqui as instituições sérias do Estado para que possam investigar de fato esses indícios, para que a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e os nobres deputados possam assinar o pedido de CPI, porque é o nosso papel elementar a fiscalização. E por fim, cobrar o governador do Estado do Espírito Santo que tenha a hombridade, não de fazer um videozinho dizendo que a sua fala era republicana, não, para que venha a prestar esclarecimentos sérios à população capixaba, ao povo capixaba, às forças de trabalho do Estado do Espírito Santo, que a duras penas conseguiram colocar o Estado em equilíbrio fiscal, econômico, em pujança de desenvolvimento, e que não querem e não aceitam voltar àquilo que o próprio governador Casagrande disse ter medo, que é um tempo onde o crime organizado tomava conta. É importante que Casagrande venha esclarecer, porque ele mesmo aventou aqui o seu medo, que hoje, com a notícia que é veiculada, se transforma no medo de todos os capixabas sérios desse estado. Casagrande, não renuncie para disputar o mandato, não, como foi anunciado hoje. Antes de renunciar, preste contas daquilo que de fato tem sido apontado de indícios de irregularidades e de crime organizado. E esta casa faça o seu papel de fiscalizar, para que, ao final, ficando comprovado que Casagrande lidera ou tem participação significativa nesse movimento, que nós possamos de fato prosseguir aí sim com o seu afastamento e com sua cassação. Obrigado, presidente. Com a palavra o deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, comunidade capixaba, em especial quem se encontra nas galerias aqui, representantes das instituições, Polícia Militar, Bombeiro Militar, das associações em que representam reivindicações justas que toda a categoria faz ao governo do Estado do Espírito Santo. Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que, em nome de toda a instituição, vêm aqui todas as segundas-feiras acompanhar as reuniões ordinárias da Assembleia Legislativa em prol do que foi escrito e foi reiteradamente cobrado do governo do Estado do Espírito Santo. Gostaríamos que fosse postado aí o vídeo e foto. Nós recebemos semana passada uma família oriunda de Ibiraçu, na qual a matriarca, a senhora Aurora, de 100 anos, e o senhor Pedro, de 95 anos, assumem a liderança de uma linda família, na qual seus filhos, filhas, netos, as pessoas amigas, estão apavoradas com o que a Eco 101 quer fazer. Eles residem na proximidade, aproximadamente 60 metros da rodovia 101 Norte, e a Eco 101
quer desapropriar por um preço insignificante uma propriedade centenária de uma família que reside ali por muito tempo. Faz parte da sociedade de Ibiraçu e região. Nós temos que promover justiça social. E através do seu neto Daniel, ele gentilmente acompanhou o Coronel Henrique, que está ali na galeria, através da doutora Maria Dorvalina, que é a sua advogada, fazendo as suas considerações de que o local é um local de área de preservação, um local em que pode ser mudado a linha de trajeto da rodovia para que não precise fazer aquela intervenção e definitivamente tirar do mapa aquele casarão centenário em que vivem dezenas de famílias. Nós estamos aqui para que nós possamos, junto à Câmara Municipal de Ibiraçu, que existe um processo e um projeto de tombamento daquela casa, na qual a importância histórica, cultural daquele imóvel se faz presente e simplesmente, tendo outros trajetos alternativos, a Eco 101 insiste em fazer o tombamento, em fazer a desapropriação por um preço insignificante, que a própria família não dá para comprar um terreno sequer. Então, nós pedimos ao governo do Estado do Espírito Santo, à Prefeitura de Ibiraçu, todo o poder público e a sociedade civil que se mobilize em torno dessa injustiça que está sendo cometida. Nós aqui não vamos nos calar. A família que nos procurou, assim como procurou diversos deputados estaduais, ela está antenada do que está acontecendo e nós vamos acompanhar esse caso e cobrar da Eco 101 que mude o trajeto, mude o traçado da via, que pode inclusive ser um traçado menor, fazendo com que essa propriedade, esse casarão histórico não seja destruído. Eu acredito que medidas judiciais já estão sendo tomadas. A Eco 101 quer impor economicamente para a família a força que ela simplesmente deixa esse casarão antigo, tradição de família, o que realmente nós orientamos eles a não fazer. Nós vamos até a última instância junto com a família, para defender o interesse de quem é menos favorecido, mas que nós temos aqui que fazer a promoção de justiça para com essas famílias. Então, parabéns à família que nos procurou e nós vamos até as últimas consequências para defender quem tem a razão e quem quer manter a tradição da família, apresentando, inclusive, outras alternativas para que seja enviado para o poder público. Nós gostaríamos também, senhor presidente, de relatar aqui um fato preocupante da região do Caparaó Capixaba. Esse fato diz respeito à Delegacia de Polícia Civil do município de Irupi. O secretário da Prefeitura Municipal comunicou ao delegado Bruno, que é o responsável pela regional de Iuna, Ibatiba e Irupi, que simplesmente o proprietário do imóvel na qual a delegacia está instalada, inclusive que foi feito uma reforma recente nesse imóvel, que eles não querem mais ceder o imóvel para a Polícia Civil. E nessa consequência, não existe outro imóvel que possa atender a instalação da Polícia Civil e toda a estrutura de acolhimento das pessoas de Irupi, assim como também dos policiais civis daquela localidade. É muito importante que nós possamos dar, através da chefia da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança, uma estrutura para que a Polícia Civil não saia de Irupi. Nós já temos uma deficiência enorme de policiais civis, de delegados, na verdade de bombeiros militares, policiais militares, mas que nessa oportunidade em particular, nós temos muitos municípios que nem delegacias têm. E quando existem as delegacias, elas não estão abrindo, além do expediente. Só abrindo durante o expediente, durante a semana. Feriado, final de semana, eles não estão abrindo. Então é preciso que o município
dê esse apoio necessário a essa importante instituição Polícia Civil, para que ela mantenha a estrutura lá no município. Já pensou se eles tiverem de sair de Irupi, 16 quilômetros, para ir até Iuna, que também não fica aberto nos feriados de final de semana? Quer dizer, vai aumentar ainda mais a sensação de insegurança. Então fica aqui registrado ao governo do Estado, ao secretário de Segurança, ao chefe da Polícia Civil, essa nossa reivindicação, para que não deixe a delegacia fechar no município de Irupi. A outra solicitação, senhor presidente, é nós agradecemos todos que direta e indiretamente, através de sua ação filantrópica, estão fazendo grupos de WhatsApps para que enviem roupas, calçados, medicamento, água para os atingidos em Juiz de Fora e Ubarro. Então nós queremos parabenizar os meninos lá de Iuna, né? Todos que estão se mobilizando, em especial Felipe Mendes, Luquinha do Agro, Gordinho Preparações, Caio, João Vitor, Rodrigo Gordinho, entre outros, que se eu for fazer a relação aqui, vou ficar meia hora falando de tanta gente com coração aberto e sensível bem. Falar dos meninos de Ibitirama, né? Vinícius Antônio, conhecido como Vinícius do Grau, e João Marcos, eles estão fazendo o mesmo movimento lá na região do Caparaó. Então, para vocês verem que eles, junto com as pessoas que estão envolvidas, eles estão praticando um gesto humanitário de encaminhar para o sul, encaminhar para Minas Gerais, não é, na região da Mata, Juiz de Fora e Ubá, dois importantes polos de desenvolvimento de Minas Gerais. Esses donativos que eles estão recolhendo e que vai fazer muita diferença, porque toda e qualquer ajuda, não só ajuda financeira, mas toda e qualquer ajuda é muito importante. Nós precisamos de nos colocarmos no lugar das vítimas, para que no momento de receber esses materiais, eles possam fazer parte justamente de uma corrente positiva de nós, como seres humanos, entender que hoje está acontecendo com eles. Há algum tempo aconteceu com o Mimoso do Sul, há um outro tempo atrás aconteceu com os estados do sul do Brasil, e o Espírito Santo não está fora. Nós recentemente vimos o que aconteceu em Conha, em Iuna, em Ibatiba, Muniz Freire. Então nós temos que ser solidários, porque independente dos muros que existem, de divisórias entre os municípios, os estados, nós moramos numa única casa. Por final, senhor presidente, gostaríamos de dizer da importância de todas as instituições que se fazem presentes, cobrando do governo do Estado do Espírito Santo, que esse orçamento, que é um orçamento bilionário, possa se transformar em benefício para todos os servidores. Ainda mais, no momento em que nós vemos aqui da Assembleia Legislativa, vários projetos vindo para cá, de interesse de diversas instituições. E nós precisamos, assim como acontece com outras instituições, repensando os seus quadros, reestruturando as suas estruturas, obviamente que isso possa acontecer aqui também na Assembleia Legislativa. Tivemos, no final do ano passado, um projeto de reestruturação de algumas carreiras, e nós precisamos que esse projeto de reestruturação continue acontecendo através de um diálogo com o sindicato, para que outras estruturas possam ser criadas para beneficiar também os servidores que não tiveram oportunidade de ser beneficiados da lei do ano passado, mas que assim possam ser beneficiados numa estrutura que nós possamos apresentar, votar, porque nós temos orçamento suficiente para isso. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Coronel Uélio. Com a palavra o deputado Dari Pagum, não respondendo. Com a palavra o deputado doutor Bruno Rezende, não respondendo. Com a palavra o deputado Zé Preto, não respondendo. Com a palavra o deputado Toninho Demater, não respondendo. Com a palavra o deputado engenheiro José Esmeraldo, não respondendo. Com a palavra o deputado Lucas Polesi, não respondendo. Com a palavra o deputado Capitão Assunção, não respondendo. Com a palavra o deputado Irene Lopes, não respondendo. Com a palavra o deputado Sérgio Meneghelli, não respondendo. Com a palavra o deputado Vandinho Leite, não respondendo. Com a palavra Alain Ferreira, não respondendo. Com a palavra o deputado Alexandre Chambim, não respondendo. Com a palavra o deputado Marcos Madureira, não respondendo. Com a palavra o deputado Bispo Alves, não respondendo. Com a palavra a deputada Camila Valadão.
Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, saudar os servidores, intérpretes de Libras e todas as pessoas também que acompanham a nossa sessão, pela nossa transmissão, pelos nossos canais. Eu subo essa tribuna no dia de hoje para falar sobre 2 temas muito importantes. O primeiro, quero começar passando um pequeno vídeo. Então quer dizer que essa água que eu tô aqui todo dia, nessa cor, com esse cheiro horrível, isso quer dizer que tá própria no banho? A Prefeitura de Vitória tá de sacanagem, né? Nós estamos desde o mês de janeiro acompanhando as inúmeras denúncias e relatos da população de Vitória acerca da qualidade do que a gente chama de balneabilidade das praias na nossa cidade. Com inúmeros pontos em que a população afirma tem cheiro de cocô, aparência de cocô, gosto de cocô, mas a Prefeitura de Vitória insiste em dizer que não é cocô. Olha só que absurdo. Esse vídeo aqui é da semana passada e desde janeiro a gente tem recebido relatos de munícipes, banhistas, que entram no mar, seja para lazer ou também para atividades físicas, porque nas nossas praias nós temos inúmeras modalidades esportivas, então a gente vem recebendo inúmeros relatos e a Prefeitura afirma que essa água é balneável, que pode entrar. Ela fala para a população, entre, tá tudo bem, não tem nenhum problema. 2 vereadores da cidade de Vitória, Bruno Malias e Pedro Trés, muito indignado com esse posicionamento da Prefeitura, decidiram fazer a coleta. E o que eles identificaram? Aquilo que a população já vem dizendo, é cocô. 40 vezes mais daquilo permitido pela resolução do CONAMA, que estabelece os critérios de balneabilidade nas nossas praias. Essa situação grave no litoral de Vitória, infelizmente, não é particular da nossa cidade. Nós recebemos também, durante o período do verão, relatos do município de Serra e nós vamos promover um debate acerca da balneabilidade das praias do litoral capixaba, a partir de uma provocação do nosso mandato, através da Comissão de Defesa, Comissão do Meio Ambiente, no dia 10 de março, às 9 horas da manhã. Queremos aproveitar para convidar toda a população para poder participar dessa audiência pública. A ideia é a gente debater a situação da capital, porque é grave, porque inclusive aqui há elementos que talvez possam caracterizar um crime por parte da administração municipal, mas a ideia é a gente também refletir e pensar todo o litoral capixaba. O Espírito Santo é o único estado do país que definiu, a partir de 2016, a gente está falando de 10 anos, que a atribuição de verificação de balneabilidade é uma atribuição municipal. O único do país que atribuiu aos municípios. E desde que isso foi estabelecido em 2016, de acordo com pesquisa recente que tivemos acesso, 43% dos municípios não deram continuidade ao monitoramento antes realizado pelo IEMA. 29% dos municípios atendem parcialmente à resolução do CONAMA. E ainda, de acordo com a pesquisa, falta padronização dos indicadores microbiológicos e mais de 37% dos municípios não dão publicidade em canais oficiais aos indicadores e resultados de balneabilidade. O que isso significa? Não adianta o Espírito Santo dizer, venham para o nosso litoral, desfrutem das nossas praias turistas ou aproveitem, população, as nossas praias, se não há nenhum acompanhamento, nenhuma resolução por parte do nosso Estado. O que isso significa? Que uma parte da população adentra no mar capixaba sem muitas vezes saber
quais são os critérios de balneabilidade ali aferidos e se de fato há segurança para a saúde humana. Então, diante desse quadro que eu estou relatando aqui, eu quero mais uma vez convidar a população da nossa cidade e do nosso estado para a nossa audiência pública no dia 10 de março, que é terça-feira da próxima semana, às 9 horas. Um outro assunto que eu também quero falar aqui, no meu tempo, e já vou pedir um pouquinho mais a prorrogação, por isonomia com o coronel Wellington, que me antecedeu. Coronel, é sempre bom ser antecedido pelo senhor, porque a gente sempre vai ganhando tempo nas nossas intervenções. Mas quero ainda falar de um assunto muito importante, que diz respeito ao serviço público capixaba. Nós protocolamos a indicação número 49 de 2026, em 6 de fevereiro, cobrando do governo do estado os procedimentos administrativos para implementar aqui no nosso estado a lei federal, que é a lei descongela, que simplesmente faz aquilo que já deveria ter sido feito, que é pagar as vantagens devidas aos servidores públicos suspensas em decorrência da pandemia da Covid-19. Então, para além de cobrar mais uma vez que o governo do estado adote medidas, é importante dizer que aqui no Espírito Santo, o Tribunal de Contas já emitiu ato para poder aplicar a lei federal. Nós queremos que o governo do estado também adote as medidas para a implementação da lei federal. E ainda falando de serviço público, a gente vem acompanhando já há algum tempo o processo de mobilização dos sindipúblicos, a greve que ocorreu dos servidores públicos do estado, cobrando o processo de reestruturação das carreiras para os servidores. E obtivemos a informação, na semana passada, o governo negociou com o sindicato e o sindicato acatou a contraproposta do governo, que prevê reajuste linear de 8% para todas as categorias. Mas, mais uma vez, o que nós nos deparamos? Com a cobrança daqueles e daquelas que estão nas carreiras extintas em vacância, que não foram contempladas por parte desse acordo. Então, a nossa reivindicação é para que chegue aqui na Assembleia um projeto contemplando todos os servidores públicos e não deixando ninguém para trás. Nós já temos a informação, por exemplo, que agentes de trânsito do DETRAN não serão contemplados nesse reajuste linear. Os técnicos de suporte de desenvolvimento rural do INCAPé também não serão contemplados. Recebemos a informação que os agentes de suporte educacional, a SE, da educação, também não foram contemplados. Então, a nossa reivindicação é para que chegue aqui no Legislativo um projeto já contemplando todas as categorias. Os cargos extintos em vacância, embora tenham sido extintos, os servidores seguem vinculados à administração pública, seguem com suas atribuições, seguem executando tarefas e não podem ser deixados para trás em um processo de reajuste. Então, a gente aguarda, a gente vai protocolar indicações acerca dessas categorias que eu já mencionei aqui, mas seguramente teremos outras, porque infelizmente tem sido assim em todos os anos. O governo manda o projeto para cá, mas ficam carreiras para trás, principalmente esses cargos que já foram extintos por escolha do governo e não dos servidores, é importante dizer. Se esses cargos foram extintos, é por escolha do governo e não desses servidores que precisam ser contemplados também com este reajuste anual. Linear, na verdade, porque o anual a gente aguarda também. Muito obrigado. Com a palavra a deputada Janete de Sá. Boa tarde, senhor presidente, senhora deputada e todos que nos assistem pelos nossos meios de comunicação, servidores dessa casa. Nós vamos, nesta tarde, presidente, estar tratando das imagens que chegaram de Minas Gerais, que são de cortar o coração em meio ao caos das águas e o desespero
humano frente a uma tragédia que é de todos nós. Enquanto famílias lutam para salvar o que restou de suas vidas, surge uma pergunta e que não pode ser silenciada. E os animais, como ficam? Então eu vou mostrar um vídeo que chamou a atenção de uma cadelinha pincher, que ela, ao invés de se preocupar com a vida dela, ela se preocupa, no meio desse caos das águas que assolaram Minas Gerais, em salvar seu animalzinho, para depois também ser socorrida pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros que esteve no local. Isso nos faz refletir. Se um animal irracional tem essa preocupação, nós precisamos ter uma preocupação maior ainda. E nós precisamos ter uma preocupação grande com as pessoas, e elas estão amparadas pela nossa Defesa Civil existente nos mais diversos estados, organizados nos municípios, mas também nós temos que ver como fazer para com a questão dos animais. Nesses casos, nós vimos aqui em Mimoso, nós tivemos um problema sério, onde vários animais ficaram à própria sorte, e aí foram mãos humanas, foi a boa vontade de um ou de outro que acabou salvando esses animais. Mas é preciso ter um protocolo, é preciso o município e o estado estar preparado para também ter ações na direção dos humanos, mas também na direção dos animais. Felizmente, o Legislativo Federal deu um passo histórico nessa direção, já que o Senado aprovou o PL 2950 de 2019, que segue para sanção presidencial, onde ele institui uma política de acolhimento e manejo de animais resgatados, obrigando a integração entre a Defesa Civil e a proteção animal. Isso não é apenas uma ajuda, mas uma política pública de segurança. E é sobre reduzir a mortalidade e garantir que protocolos de prevenção incluam de forma definitiva essa questão do bem-estar dos animais, também nesses casos dos desastres ambientais, é que a gente está apresentando nessa casa um projeto de lei também que caminha nessa direção, da gente estar pensando nesse acolhimento, nesse manejo de animais em situação de emergência e desastre, que a gente está denominando de PEAMA Espírito Santo. Não é um projeto simples, é um projeto que trata de uma política pública estruturada, integrada ao nosso sistema estadual de proteção e defesa civil, e que garante que o resgate e o bem-estar dos animais também sejam previstos. Seja sim, claro que defendemos, o resgate humano, mas para nós a vida é que importa, a vida dos humanos, a vida dos animais é que importa numa situação como essa. E essa pauta, ela é uma pauta constitucional. Um artigo 225 de nossa Constituição Federal determina que o poder público tem o dever de proteger a fauna e proíbe expressamente práticas que submetam os animais a atos de crueldade. Proteger os animais em situação de desastre não significa escolher entre vidas, significa entender que a vida é uma só, humana, animal e ambiental, e que ela interessa, ela faz parte desse ecossistema que precisa ter uma ação moderna, uma ação pública integrada, para a gente estar vendo o todo. E nós não podemos abandonar à própria sorte os animais irracionais. Então, por isso, a gente está entrando com essa medida aqui, com uma política estadual de acolhimento e manejo de animais em situação de emergência e desastre, que é o PEAMA Espírito Santo, num gesto de que é preciso a gente se organizar para que a gente possa ter uma ação responsável na direção de todos e estar se prevenindo para esses desastres que chegam, que assolam o nosso estado, os municípios de nossos estados. Nós tivemos isso em Minas Gerais, mas tivemos aqui no município de Mimoso, eu estive lá, foi uma situação catastrófica. Felizmente, o nosso estado estava organizado e pôde dar atenção necessária, atenção adequada, tanto para o município de Mimoso, como também tivemos em Iconha, essa mesma situação, e a gente pôde dar uma atenção, mas sempre fica a lacuna. E os animais? Os animais como ficam? E o meio ambiente como fica? Então, esse projeto, ele vem nessa direção. Não é um projeto simples, não é um projeto tolo, é um projeto que pensa no todo, que pensa em como nós vamos estar nos prevenindo. Nós não estamos escolhendo fazer
de maneira desorganizada. Nós estamos escolhendo seguir na direção de um planejamento eficaz que possa estar procurando preservar vidas existentes naquela situação de catástrofe, mas que precisam ser salvas, sejam elas as vidas humanas, sejam elas as vidas animais, sejam elas o resgate e a recuperação do meio ambiente. Então, nosso projeto vai nessa direção, deputado Danilo, pedindo aos colegas dessa casa que nos ajude no sentido da gente, de uma vez por toda, estar dando objetivo, está clareando essa situação para que a gente, aqui no Espírito Santo, não venha passar pelas situações que já passamos no passado e que hoje o Estado de Minas Gerais, Juiz de Fora e o Bar passam. Fica aí o retrato gravado da cadelinha que mesmo, por uma questão instintiva, procurou salvar a vida do filhotinho dela, em detrimento da dela. E que a gente também amoleça os nossos corações de bondade, para que a gente possa fazer isso com todos. Muito obrigado, deputada Janete de Sá. Com a palavra do deputado Gandini, não respondendo, com a palavra do deputado Hudson Leal, não respondendo, com a palavra do deputado Mazinho dos Anjos, não respondendo, com a palavra do deputado Fábio Duarte, não respondendo, com a palavra do deputado João Coser, não respondendo, com a palavra da deputada Raquel Lessa, não respondendo, com a palavra da deputada Dilce Espíndola, não respondendo, com a palavra do deputado Pablo Muribeca, que seria, ou que é o último inscrito aí na fase das comunicações. Eu quero agradecer a todos os nossos deputados e deputadas que estiveram presentes nas duas sessões de hoje, tanto a ordinária quanto a extraordinária. Agradecer aos servidores da casa e a você que nos assiste pela TV Assembleia e demais mídias sociais. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será ordinária, presencial amanhã às 15 horas, para a qual designo. Expediente, o que ocorrer. Ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão de hoje, exceto as matérias já votadas. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Você acaba de acompanhar os trabalhos do plenário da Assembleia Legislativa na tarde desta segunda-feira. A semana já começou movimentada com duas sessões, uma ordinária e uma extraordinária. E os deputados aprovaram um empréstimo do governo do estado ao BNDES de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Esse crédito é para a execução do programa de contenção de desastres naturais. De acordo com a justificativa do governo, o objetivo é reduzir riscos associados às mudanças climáticas com obras de macrodrenagem e contenção de encostas principalmente. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde, às 10 da noite, no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação TV Alias, mais perto de você.